Então, se você entendeu que o caminho é aceitar a tristeza e cuidar da necessidade por trás da tristeza, esse é o, vamos dizer, o resumo de todas as aulas até aqui. Então, todas as aulas, o que elas tiveram em comum, todas elas tiveram o mesmo caminho, que é aceitar a tristeza, por mais que seja desconfortável, aceitar a tristeza, dizer para ela que ela é bem-vinda. Por que aceitar a tristeza? Porque ela é uma parte da gente. A tristeza é uma emoção básica que todo mundo sente. Quando você não quer sentir tristeza, é como se tivesse algo errado. Só que a tristeza, ela é um mensageiro. Pensa na tristeza como se fosse um carteiro. O carteiro te traz uma mensagem. E aí você não gosta da mensagem, você briga com o carteiro. Então, pensa na tristeza só como uma mensagem. A tristeza está como... A sensação da tristeza pode ser uma sensação de peso, pode ser um aperto na região do peito ou coração, pode ser um vazio. Quando a gente tem uma agitação, uma inquietação, isso não é a tristeza. Isso é a nossa reatividade à tristeza. Quando você está reativo e não quer sentir a tristeza, quando ela aparece, é normal ficar incomodado, agitado. E nem sempre é consciente. Eu percebo em mim um incômodo. E aí, o meu caminho do incômodo, eu senti isso hoje. Estar numa situação que eu meio que assumi que eu tinha que estar numa palestra e não gostar do que estava ali e ter que estar. Aí eu senti um incômodo. E tinha uma regra, uma condição de ser num determinado tempo, e aí passou do tempo. Eu sei que eu me senti incomodado nessa atividade que eu participei pela manhã. Boa noite, Eliane, bem-vinda. E aí, às vezes o incômodo, às vezes usar a aceitação não vai mudar nada, pelo menos para mim. Eu percebi o incômodo, pensei, bom, é raiva. Não parece ser raiva, é medo? Não, então por exclusão é tristeza. Boa noite, Marli. E sempre é a tristeza. Então eu exercitei comigo, isso eu fiz hoje à tarde. Eu fiz como se eu estivesse falando com o meu emocional. Eu vejo que você está triste porque você precisa de consideração. Eu vejo que você está triste porque você precisa de cuidado. Eu não senti mudança nenhuma. Então, o que eu quero dizer é que existem experiências em camadas. Ou seja, às vezes o incômodo está tão antigo, está tão enraizado na gente, que pode ser que usar a frase de aceitação e acolhimento não vai mudar. Eu já uso praticar autoempatia com as emoções já desde 2018, assim, mais ativamente. E aí o que eu percebo, esse incômodo que não fica ali, não é um incômodo muito grande, mas é um incômodo e que ao usar essa conexão eu não consigo resolver. Então, qual o caminho que eu vou fazer? Eu vou levar isso para uma constelação. Então, numa próxima vez que eu estiver facilitando a constelação e tiver as pessoas disponíveis, eu consigo facilitar a minha. Ou se eu estiver participando, mesmo como participante, eu levo esse tema, essa impaciência, essa agitação. Porque é um nível de sofrimento mais profundo. Então, o que eu quero dizer é, essa etapa da empatia em relação à tristeza é uma forma de você melhorar a relação com as suas emoções. Isso não quer dizer que você nunca mais vai ficar incomodado ou nunca mais vai sentir tristeza. A diferença é que fica mais fácil de lidar, aparentemente. É que cada pessoa vai ter a sua... Eu até lembrei de uma história. Muji é um guru da Jamaica. Ele nasceu na Jamaica, cresceu na Jamaica e Inglaterra. Hoje ele mora em Portugal, no sul de Portugal, e ele tem um ashram, que é uma escola. Então, as pessoas que seguem o Muji vão até ele para essa questão da consciência, do reconhecer quem você é, lidar com... Bom, é isso. Busca-se ele, quem está buscando diminuir o sofrimento,
e coisas assim. Eu fui no retiro dele em 2017. Foram 8 dias em silêncio. E tinha satsang dele de manhã e à noite. Os 8 dias. E à tarde tinha atividades com pessoas, com seguidores dele mais experientes. Eu estou falando dele porque ele conta uma história que é assim: tinha uma pessoa que queria ser monge, e essa pessoa estava meditando o tempo todo, e nada incomodava ele, absolutamente nada incomodava. E aí o rei dos demônios, dos diabos, ficaram sabendo que tinha uma pessoa que queria se iluminar, e estava meditando e estava quase chegando lá, porque nada incomodava ele. Aí o rei dos demônios, lá segundo a historinha, manda 3 demônios lá para tentar infernizar essa pessoa que queria meditar. E aí eles fazem de tudo. Colocam os filhos dele contra ele, a esposa, e tudo que pode fazer para tirar a estabilidade dele, mas nada afeta ele. Até que a família expulsa ele de casa e para ele estava tudo bem, porque isso foi uma oportunidade dele ir para o mosteiro e ficar lá meditando. E claro, na historinha, os demoninhos vão lá junto e estão lá querendo entender como infernizar ele, porque nada incomodava. E aí eles estavam observando que esse aprendiz de monge, que agora já era monge, ele sentava numa paz para meditar, que até causava uma atmosfera de paz. Que até um dos 3 diabinhos lá sentou do lado e estava começando a meditar junto. Aí um dos outros 2 puxa ele de volta, não tão perto. E, e aí esse monge está lá preparando a areia, aquele jardim de areia lá na paz e tudo mais. E os demônios lá incomodaram. Mas como que a gente vai tirar a paz dele? Nada incomoda ele. E aí depois de terminar todo o jardim de areia, ele sentou para meditar e parecia que ele ia se iluminar, porque nada incomodava ele. De repente o vento agita uma árvore e aí um galho cai e bagunça a areia. Aí o monge abre o olho e vai até a areia e conserta. E ele fica meio aflito com aquilo. Depois que ele conserta a areia, ele fica melhor e volta a meditar. Aí, claro, os demoninhos viram isso. Aí eles, sabemos o que fazer. Então eles começam a bagunçar todo o jardim de areia e o monge fica muito irritado, muito bravo e foi assim que ele não alcançou a iluminação. Essa historinha chama-se Qual o seu galinho? Qual é o seu galho? A ideia dessa história, falando a moral dela, é que todo mundo tem o seu galinho. Galinho é aquilo que te tira do sério. Quando você acha que está bem e que nada te incomoda, tem uma coisa que tira você do sério. É isso que a mente vai usar. Os demônios da história é propriamente. É isso que vai tirar, vamos dizer, o nosso centramento. Sabendo disso, se você identifica qual é o seu galinho, o que tira você do sério, é importante saber. Você sabe? O que tira você do sério? Eu consigo identificar fácil o que me incomoda. Tirar do sério é que quando eu fico incomodado, eu fico em silêncio. Mas eu percebo que me incomoda, por exemplo, quando alguma coisa combinada é desfeito e sem consideração, quando existe uma regra e todo mundo, as pessoas estão seguindo e alguém se dá o direito de ultrapassar essa regra também. Quando alguém está reclamando, se vitimizando. Deixa eu ver, a Eliana escreveu, eu falo que todo mundo tem o seu botão com a função de tirar do sério. Aí ela disse, ixi, eu também. Então eu percebo isso. Então hoje, num evento que eu me incomodei, tinha uma regra assim, que eu achava que tinha. Na verdade, nem sei se tinha mesmo. Mas tinha um combinado, ou era para ter, que a palestra teria uma duração para sobrar tempo para networking. Aí a pessoa que fez a palestra ultrapassou os tempos. Claro, teve o contexto, teve uma justificativa, não foi sem justificativa não, mas eu fiquei incomodado. Aí quando eu fico incomodado, eu fico em silêncio. E depois que eu vou me trabalhar.
quando está o incômodo ativado, não tem muito o que fazer. Aí, à tarde, eu tentei fazer o acolhimento e tal, fiz. Mas a minha percepção é que é um incômodo mais profundo, então vai dar mais trabalho. Quando você identifica qual é o seu galinho, o que tira você do sério, às vezes você pode ter vários galinhos. A questão é que cada galinho você pode anotar e pode ser um tema que você foca até resolver. Esse, por exemplo, o meu galinho é a impaciência em situações assim. Sabe, aula que a gente teve, ensino fundamental, ensino médio, que é aquela aula teórica, que a pessoa fala só de teoria, assim, ou fala dela mesma, ou coisas assim. Geralmente, aulas assim, eu não gosto, eu saio de perto. Ou eu fico ocupado lendo alguma coisa, mas está anotado como um tema para eu trabalhar. Bom, então, a pergunta que eu fiz no começo da aula foi: você já entendeu até aqui que a forma de lidar com o incômodo ou com dificuldades é você acolher aquilo que você está sentindo, aceitar, dar boas-vindas, ou agradecer porque esse incômodo traz alguma coisa para a consciência. Quando você faz isso, e aí você pode identificar se é tristeza, se é medo, se é raiva. Independente de ser qual desses, a tristeza sempre está presente. Porque se é medo, a gente tem medo da tristeza. Então tem medo e tem tristeza também. Se é raiva, a raiva a gente usa para fugir do contato da tristeza. Então tem a raiva e tem a tristeza também. Então, em geral, vai ter a tristeza. Então, quando você estiver incomodado com alguma coisa, com algum estado emocional que está alimentando, você já sabe que você pode conversar com você, checando se é a tristeza. Checar se é tristeza é você perceber, eu estou triste, porque eu preciso de consideração. É que, às vezes, fazer esse processo talvez não vai chegar em um tema mais profundo. No meu caso do incômodo, eu acho que é um tema mais profundo, porque eu usar essa frase não percebi mudança. Mas eu também já trabalhei outros temas. Mesmo domingo passado, eu trabalhei uma dor da rejeição muito antiga.